Olá a todos, sejam bem-vindos a uma live, a mais uma entrevista aqui no meu canal no Instagram, canal no YouTube também. Hoje eu vou falar com o Eduardo Afonso, repórter dos canais ESPN, né? Todo mundo conhece o Edu Afonso, muito experiente, tem muita história boa para contar, né? Hoje ele está nos canais ESPN, né? Setorista do São Paulo aí há mais de 22 anos, sabe tudo de Lusa, de São Paulo. Também trabalhando na Rádio Bandeirantes e em outros veículos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história dele, né, sobre a história aí de setorista. Vamos saber muita coisa aí da trajetória profissional do Eduardo Afonso, que eu sou muito fã do Eduardo Afonso. Ele já entrou aqui. Vou chamar ele na live. Vamos acompanhar aqui, já está conectando. Opa! E aí, Diogo? Tudo bem? Grande Eduardo Afonso, tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. E você? Deixa eu ajeitar direitinho para não cortar muito minha cabeça aqui. Agora sim, tudo tranquilo. E você, tudo bem por aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer conversar com você aqui nessa live. Obrigado por arrumar aí um tempinho na sua agenda. E a gente vai conversar muito aí da tua trajetória profissional também, das histórias, saber um pouquinho mais também aí do São Paulo, né? Que você mais de 22 anos, né, como setorista do São Paulo. Seja bem-vindo aqui à nossa live, à nossa entrevista, tá bom? Valeu. Nossa live seria às 6 da tarde, mas aí o São Isso. Paulo resolveu fazer uma live de lançamento da camisa e profissionalmente eu tive que falar pro Diogo, tem que acompanhar a live. Teve entrevista do Pato, depois do Luiz Fabiano, Denilson, tudo mais, porque eu precisava dar acompanhado. Ainda deu tempo da gente aí umas horas antes conseguir jogar aqui um pouco mais para tarde, mas para mim é um prazer estar participando. Tempo aqui não falta nessa época de pandemia. Até quero mandar um abraço aqui pro Agra, que acabou de passar aqui pela nossa live. Que puta honra ter o Agra com a gente acompanhando. E é um prazer, agradeço o convite. O que eu puder aí responder a quem estiver acompanhando, responder a você, falar de futebol, de São Paulo, que é o time que eu cubro há tanto tempo, de Portuguesa, que é o time que eu torço, de jornalismo esportivo, que é algo que eu faço há 33 anos, enfim, estou à disposição aí para a gente bater esse papo aí. Que bacana, o prazer é meu. Obrigado aí por ter arrumado esse tempinho aí na tua agenda. Ô Eduardo, você falou aí, vamos começar. Você falou que o São Paulo, né, fez uma live às 6 horas da tarde. Vamos já começar com isso aí. Teve algo, foi a apresentação do uniforme, né, do São Paulo. Teve alguma coisa relevante para o torcedor de São Paulino? Então, Diogo, o que eu achei legal, assim, eles fizeram, nesse tempo de pandemia, a criatividade tem que ser colocada sempre à prova, né? Em todos os aspectos, em todas as funções, todas as profissões, no seu dia a dia, na sua vida, né? E o São Paulo não tinha como fazer o lançamento tradicional, que é aquele lançamento sempre numa loja da patrocinadora, no caso a Adidas, ou até um lançamento, o da Under Armour foi no Morumbi, numa baita festa, enfim, hoje é impossível você imaginar um lançamento. Então achei, assim, uma ideia bem legal do marketing, junto com a Adidas, junto com a assessoria de imprensa, que eu sei que trabalhou bem isso aí, alguns jogadores, alguns ídolos do passado, Cafu, Denilson, Luiz Fabiano, pessoas do futebol feminino, alguns influenciadores digitais, passaram por uma live que até ela continua até agora, já os principais personagens já passaram, mas uma live assim louca que as pessoas foram mostrando a camisa, foram contando histórias. Eu fiquei bem atento à entrevista do Pato, que foi quem abriu a live, e algumas coisas me chamaram a atenção, né? O fato dele ter beijado o símbolo do São Paulo, ou colocar a camisa, é uma coisa que chama a atenção, porque hoje o jogador às vezes não quer nem se comprometer. Enfim, o Pato já está numa fase da sua carreira final, né? Já não é mais um menino, então, quer dizer, mostrou ali todo o seu amor, todo o seu sentimento pelo São Paulo, disse coisas legais, que tem feito aí massas, macarrão ao pesto durante as suas férias, que tem feito cursos online, tem treinado, falou, lamentou a fase do Pablo antes daqueles 2 gols contra o Santos na última partida, disse que se pudesse doaria alguns gols dele para o Pablo, porque ele sabe como é que é ficar pressionado. Disse que o jogo inesquecível dele com a camisa do São Paulo é a vitória no Clássico contra o Santos no ano passado, 3-2, que ele fez 2 gols. Enfim, para o torcedor são paulino, para o jornalista que acompanha o São Paulo, para mim foi uma live legal. Achei legal a camisa também. De todas elas, a que eu mais gostei foi a do Volpe, a de goleiro, achei que foi bem legal. Essa é legal, mas enfim, a gente tem que acompanhar. E aí a gente teve que fazer
essa troca de horário da nossa live aqui para que eu pudesse acompanhar. E depois eu acompanhei um pouquinho o Denilson, um pouquinho o Luiz Fabiano. Aí eu fui acompanhando um pouco, eu tinha que fazer uma decupagem do Pato, né? Que era a live principal, precisava fazer. O que eu estranhei, não sei se você também, Diogo, é que um jogador como o Daniel Alves, né? Que tem 2 milhões de seguidores, e o Daniel Alves é um cara do mundo, não são só seguidores, torcedores do São Paulo, ele tem uma leva de seguidores espalhadas pelo mundo todo. Não chamaram ele para essa live, né? Ou não chamaram, ou ele não pôde fazer, ou ele não quis fazer. Eu teria, assim, utilizado bastante esses seguidores, esse alcance que o Daniel Alves na live. Quem sabe tem outra ação sendo preparada com a participação dele, mas acho que essa da live seria bem importante ele estar presente. Que bacana. Estou conversando aqui com o Eduardo Afonso, repórter dos canais ESPN, né? Tem mais de 22 anos aí só como setorista do São Paulo, sabe tudo de São Paulo, de Portuguesa, né? Ele trabalhou também nas rádios Bandeirantes. Foram 14 anos na Bandeirantes? Sim, a primeira emissora de ponta que eu trabalhei. É até uma história engraçada, Diogo, porque eu trabalhava numa rádio em Osasco, a Rádio Difusora Oeste, em 94. E o Capriotti, que já era meu amigo na época, a gente já era amigo aí de algumas andanças pelo mundo da bola e pelo mundo das rádios. Ricardo Capriotti, assim, uma pessoa fantástica, sensacional, assim, um ser humano, poucos que eu conheço com a bondade, com o coração, com o profissionalismo dele. E a gente rolou um mundial de vôlei feminino lá em Osasco. Osasco tinha um time muito forte de vôlei feminino na época, e rolou um mundial de clubes de vôlei feminino no ginásio José Liberato em Osasco, em setembro de 93. Ou melhor, setembro de 94. E aí, o Capriotti estava fazendo a transmissão lá, estava fazendo as reportagens pela Rádio Bandeirantes, e eu estava fazendo pela Rádio de Osasco. E aí ele me falou assim: olha, Edu, costuma lá em dezembro ter um período que os repórteres saem todos de férias, quando acaba os campeonatos, que eu não lembro se era o brasileiro ou paulista naquela época, e fica um mês sem futebol, e a Bandeirantes costuma dar oportunidade nesse mês para algumas pessoas de rádio, do interior e tal, realizarem um teste, cobrirem as férias. Não era nem pela grana, era pelo aprendizado de você poder trabalhar na Rádio Bandeirantes por 30 dias, né? Eu que trabalhava numa rádio pequena de Osasco, eu falei, me interesso, eu consigo férias lá em Osasco e vou lá, fico um mês na Bandeirantes, que eu puder trazer de aprendizado, de orientação para Osasco, vai ser ótimo, né? Para uma equipe pequena como a nossa, trabalhar 30 dias numa equipe gigante como a Bandeirantes na época. E aí acabou que 5 pessoas fizeram essas férias, cobriram essas férias, e ao final, um pouquinho antes da virada do ano, né, quando faltavam 3 dias para o final do estágio, entre aspas, estágio, o mês lá trabalhado, o Sérgio Cunha, que era nosso chefe na época, chamou eu e o Quesada, dos 5, e falou assim: olha, eu gostei bastante do trabalho de vocês, a gente vai ter uma vaga aberta, porque o Valmir Jorge está saindo para um projeto pessoal nos Estados Unidos, e ficou a vaga abriu, não era uma coisa que a gente imaginava que fosse acontecer, mas aconteceu no decorrer do mês dessa vaga ficar aberta, e eu queria contratar vocês dois. E chamou a gente numa sala lá e falou o seguinte: eu vou deixar vocês dois aqui, e vocês ou decidem dividir o salário do Valmir Jorge, meio a meio, ou vocês saem na mão, aquele que sair inteiro, eu contrato para vaga e o outro vai embora. E saiu da sala e largou a gente lá, né? Aí eu olhei pro Quesada e falei: essa metade aí do Valmir Jorge é quase o quádruplo do que eu ganho lá em Osasco. Eu topo. E o Quesada falou assim para mim: lá em Guarulhos, ele trabalhava numa rádio de Guarulhos, eu não ganho nada, então qualquer coisa que eu passar a ganhar já é bom. Falei, então vamos aceitar. Já é bom, tá no lucro. Aí dividimos, cara. Dividimos a vaga, foi desfeita essa vaga, foram criadas 2 vagas de repórter, e a gente tinha, né, quando trabalhávamos lá, as matrículas sequenciais, né? Tipo, eu não vou lembrar o nome, o número completo, mas vamos imaginar, eu era 12.284 e o Quesada era 12.285. Era na sequência, nós fomos contratados no mesmo 1º de janeiro, no mesmo 2 de janeiro do ano seguinte. E aí fiquei lá 13 anos e 9 meses, foi uma rádio de aprendizado, um canhão. A Bandeirantes é um canhão, cara. Qualquer coisa que você fala numa rádio como a Bandeirantes repercute, você tem que tomar muito cuidado. Enfim, era uma realidade muito diferente da que eu estava acostumado até então. Que bacana. Estou conversando aqui com o Eduardo Afonso, dos canais ESPN hoje. Depois eu vou subir essa entrevista aqui no meu canal no YouTube, vai ficar aqui no IGTV também, para o pessoal assistir depois, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal. Tem aqui ali a Maria, o Lucas Munhoz, o Caio, tem bastante gente, a Maria do Carmo, o Fernando, Ricardo Ladeira, tem um pessoal aqui, tem bastante gente mandando, Rodrigo de Jesus,
Tem um pessoal aqui falando tem Oi, pode falar. tem um pessoal que eu conheço bastante aqui, ó, Lívia Laranjeira, grande companheira da Sport Ah, TV, Lívia dos canais Laranjeira. Globo. Grande Tenho beijo para ela. maior orgulho de ser companheiro dela. Admiro bacana. muito ela, desde o trabalho que ela fez lá com o acidente da Chapecoense, o trabalho de fôlego e tudo mais. A Bárbara Martins também, que cobre o futebol sul-americano como ninguém, jornalista. Eu vi aqui também o Tiepo, grande jornalista. Tiepinho tem história boa com o Tiepo aí viajando para a Arábia Saudita. Deixa eu ver, Frederico Batalha também. Pessoal aqui, nossa, bastante gente acompanhando, bastante gente assim, que eu estimo e considero bastante. Que bacana. Rodrigo de Jesus, eu não ia perguntar isso, mas eu achei uma pergunta interessante. Ele está falando, mandando um grande abraço para você, falando que é teu fã. Ele está perguntando o que esperar das eleições no Tricolor. Então, um abraço para o Rodrigo. A gente não tem ainda um quadro muito definido, né? Do que vai ser a eleição de São Paulo. Eu cobri, com esses 22 anos, acho que as últimas 6 ou 7 eleições sempre foram polarizadas oposição e situação, e todas as que eu cobri, a situação sempre se conseguiu reunir os candidatos, não digo melhores, mas os candidatos, a oposição ficou muito dividida e nunca conseguiu, nesse tempo que eu estou lá, criar uma candidatura que unisse a oposição e que pudesse fazer frente à situação. O que me parece que se desenha no primeiro momento é uma candidatura que eu diria que já é extraoficial, ainda não é oficial, do Casares, e que ele deve sair como situação, mas talvez evitando um pouco ser chamado do candidato do Leco, porque o Leco não está num bom momento com a torcida do São Paulo, então talvez associar a candidatura dele a ser o candidato do Leco não seja o ideal, embora seja do grupo, seja um candidato do grupo do Leco. Me parece que a oposição vai tentar reunir a chance de sair com um candidato, e eu vejo que o Marco Aurélio Cunha, que pode sair com uma candidatura independente, nem sendo apoiado pela situação, mas nem sendo de oposição, eu até já achei que ele fosse sair com mais... Já tive mais certeza que ele fosse sair. Eu ainda acho que ele vai sair, mas já tive mais certeza. E o Marco Aurélio pode mexer algumas peças, ser uma eleição diferente da dos últimos anos, Diogo. Porque aí você tem ali um candidato que pode tirar votos dos dois lados, e dependendo de onde ele tirar mais votos, pode dar uma reviravolta na eleição. Se forem 3 candidatos, vai ser uma eleição bem diferente das últimas. Se forem 2 candidatos, por mais que a oposição tenha até em mãos muita coisa para discordar com relevância do que foi feito nos últimos anos, eu ainda acho que, pelos grupos que apoiam o Casares, num primeiro momento, ele tem mais chance de ser eleito presidente. Vamos esperar. Eu quero que o quadro se defina para que a gente possa falar um pouco mais de propriedade. Pelo teu feeling de repórter experiente, então, o Casares tem mais chance do que o Marco Aurélio hoje. Porque o Marco ainda não oficializou, né? Eu preciso saber, quando o Marco oficializar, quem está por trás dele, né? Eu vejo o Júlio Casares, talvez numa disputa só ele e a oposição, talvez ele sai com apoio aí inicial de 8 grupos políticos muito fortes do São Paulo. A oposição vai ter que ser muito forte, muito coesa, para poder bater de frente com esse panorama atual. E aí, por isso que eu digo que se entra o Marco Aurélio como uma terceira via, uma terceira opção, pode se tornar uma eleição muito interessante, um quadro muito interessante. É uma coisa que a gente não viu no São Paulo nos últimos anos. Bacana. O Eduardo, eu assessoro o Eric Boteguin, que joga no Feyenoord lá da Holanda, e ele joga há mais de 13 anos lá na Holanda, né? Então ele conhece muito bem o futebol holandês. Ele falou que em março, abril, falaram muito do Antony por lá, né? Sim. Até perguntaram para ele se ele conhecia. O Eric falou que nunca jogou, lógico, porque ele é novo ainda no futebol, mas acompanha o futebol brasileiro e deu as características dele lá. O pessoal se impressionou. E tem até uma pergunta aqui do Ressalgado, se ele falou se tem alguma... Ele perguntou se tem alguma novidade sobre o Antony, né? Alguma chance de ele ficar aí até o final do ano no São Paulo. Você acha que tem alguma chance ou não? Ele já deve ir logo, logo. Até a pandemia, até o início da pandemia, não havia chance nenhuma, zero. Mas também a situação do futebol era outra. O campeonato holandês ainda não tinha sido terminado sem o complemento, a gente não sabia que ia ficar 60 e tantos dias parado, a gente não tem ainda uma data certa. O que eu tenho lido assim, muito superficialmente, é que vai ter um atraso de pelo menos um mês no início do campeonato holandês, em vez de o Antony tinha que se apresentar primeira semana de julho, para começar o campeonato em agosto. Talvez o campeonato comece em setembro, talvez a pré-temporada lá só comece em agosto.
Isso. Particularmente, eu não vejo chance do Antony ficar. E aí eu explico os motivos. Primeiro, porque teria que ser renovado o seguro que ele fez para poder continuar jogando pelo São Paulo. Segundo, que o São Paulo precisa do dinheiro do Ajax para colocar a casa em ordem, para pelo menos amenizar. O São Paulo já tem uma dívida de 156 milhões que ele traz da temporada passada, e segundo o seu departamento financeiro, em entrevistas que eu acompanhei do diretor Elias, a dívida nessa pandemia acumula na casa de 1 milhão por dia. Então é uma coisa, você imaginar que nós estamos 60 e tantos dias sem futebol, essa dívida já passou dos 60 milhões. Então, o dinheiro se faz muito necessário. Para ele ficar mais um tempo, talvez teria que ter uma cláusula de empréstimo, talvez o Ajax queira adiar os pagamentos, e com a alta do dólar e, consequentemente, do euro, e o pagamento sendo feito em euros, o São Paulo vai receber muito mais do que ele tinha planejado nesse momento. Então, acho que o São Paulo quer receber essa grana conforme os prazos estipulados para que esse dinheiro até seja um valor maior do que o São Paulo contava antes da pandemia e dessas altas. Então, eu vejo poucas chances. Não vou dizer que é impossível, mas eu vejo poucas chances do Antony. Pode ser que ele até adie a apresentação dele e que jogue, parte final do Campeonato Paulista, se voltar em julho, até julho e tudo mais. Mas permanecer até o final do ano eu acho pouco provável. Bacana. Conversando aqui com o Eduardo Afonso. Ô, Eduardo, falando um pouquinho mais aí da tua carreira profissional, você se formou na Embi Morumbi, foi isso que eu estava pesquisando aqui? Isso, lá foi até. Eu comecei meu trabalho em rádio na Brasil 2000 FM, em 86. Legal. Eu fiz, e a Brasil era um braço da Embi Morumbi, né? Quando ela foi fundada em 85, ela era um braço da Embi Morumbi. E o Rubens Viana, que era meu colega de ginásio no Alves Cruz, ali na Heitor Penteado, o tio dele era o dono da Embi Morumbi, né? E aí ele falou: Edu, você quer trocar aí, você quer fazer lá, tem um curso experimental de rádio e TV, mas que ainda não é reconhecido pelo MEC, mas será no decorrer do curso. Você quer fazer parte dessa primeira turma, tal? Hoje eu consigo trocar o pagamento da tua bolsa pelo você trabalhar na Brasil 2000. E aí foi isso que aconteceu. Eu fazia a faculdade à noite, lá na casa do ator, e vinha para Heitor Penteado. A Brasil 2000 também era na Heitor Penteado. O Alves Cruz era aqui perto da Doutora Arnaldo. A Brasil 2000 era na Pedro Soares de Almeida, uma travessinha travessinha da Heitor Penteado, já próximo ali a Cerro Corá. E eu acabei entrando lá de madrugada, separando o disco, atendendo o telefone, fazendo notas para o jornalismo pela manhã. A Gleide Xavier, saudosa Gleide Xavier, era a jornalista responsável, ela que chegava às 7 para começar a ler as notas que eu confeccionava durante a madrugada. Fiz de tudo lá, passei por operador, até virar locutor lá, e conciliar a faculdade com essa bolsa de estudos com o trabalho na Brasil 2000. Baita escola. E depois eu voltei na Brasil 2000, bem mais tarde, em 2004. Eu, Casagrande e o Nazi e o Carline, nós fizemos um programa chamado Prorrogação durante 8 meses, toda segunda-feira, e eu comandava esse programa, era o âncora, e o Nazi falava de futebol, porque ele era um músico que falava de futebol, e o Casagrande era um ex-jogador que falava de música. E a gente tinha uma banda no estúdio, tal, a gente recebeu vários convidados. Esse foi um dos programas, assim, o Prorrogação, mais legais que eu apresentei na minha carreira. Era pena que só durou 8 meses, por uma série de motivos, mas foi um baita programa. Que bacana. Você que está assistindo a nossa live, clica no coraçãozinho aí do lado para subir a nossa live. Estou aqui com Eduardo Afonso, grande repórter hoje nos canais ESPN. Ô Eduardo, na Rádio Difusora, você chegou a fazer discotecagem lá, né? Foi isso mesmo? Uma música sertaneja, é isso? Não foi bem discotecagem. Eu fazia um jornal falado com o Bruno Capuano das 7 às 8 da manhã, que na verdade a gente tinha, a Rádio Difusora tinha dificuldades de uma rádio pequena na época, não existia o advento internet, né? Que você pode hoje, em meia hora de internet, selecionar as principais notícias do mundo e levar para um jornal, né? O que a gente fazia era, eu chegava lá por volta de 5h40, 5h30, e eu pegava 2 edições da Folha de São Paulo, e a gente fazia aquele recorte e cola. E a gente lia as principais notícias dos cadernos da Folha, a gente lia ali na íntegra. Era um jornal falado mesmo, uma réplica da Folha. Na época a gente não lia artigo, nem opinião, mas as notícias sim. E a gente fazia. E depois, até meio-dia, eu entrar no ar com o programa de esportes, que eu era contratado da rádio e da equipe que tinha esportes lá. Eu tinha um horário ocioso de 4 horas. E aí, nesse horário ocioso, eu consegui dar uma cavada lá para não ficar sem fazer nada e para tentar melhorar o meu Didinho, eu fiquei na discoteca.
que era uma sala pequenininha, assim, talvez de 1,5 m por 1 m, com umas prateleiras cheias de discos, e eu separava os discos que iam trocar os programas populares que tinham nesses horários, né? Então chegava lá o cara do programa das horas e falava, hoje eu vou trocar, dava uma relação, vou tocar essas músicas. E aí tinha um catálogo lá, eu ia procurar os discos onde estavam as músicas, e foi ali, eu não tinha quase nenhum conhecimento de música sertaneja, nenhum, para falar a verdade. Talvez conhecesse duplas mais antigas, tipo Tonico e Tinoco, Mato Grosso e Matias, mas assim, conhecia de falar, não conhecia nem as músicas. E ali, como essa programação era quase 90% de música sertaneja, é que eu fui apresentado a Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Que legal. Chitãozinho e Chororó já tinha um pouquinho mais de nome, mas assim, duplas que eu não conhecia. Christian Ralph, eu não vou lembrar de todas, porque é um gênero que eu não curto muito, não aprecio muito, sou mais do lado do rock. Mas enfim, eu acabei tendo contato assim com um tipo, estilo de música diferente. Eu fazia isso de manhã, acabava o programa de esportes e fazia isso à tarde. Então eu era o discotecário da rádio, juntamente com o programa de jornalismo e de esporte. E eu passava o dia inteiro em Osasco, na verdade. Eu saía de casa, tipo, 5 da manhã e só voltava 6, 7 da noite. Foi um começo, assim, complicado, mas de muito aprendizado também. Que legal. E você falou aí que curte um rock, né? Que banda que você curte aí? Ah, cara, eu na minha época de moleque, eu era fã das grandes bandas, né? Então, pra mim, eu gostava de Iron Maiden, gosto, né? Mas as bandas que me identificavam eram Iron Maiden, Kiss. Comecei a gostar muito do Queen, depois de um show que eles fizeram no Brasil. Que legal. Mas assim, hoje uma banda assim que você fala, qual a banda que você... Eu gostava muito gosto muito de Scorpions, gosto de Def Leppard, depois aprendi a gostar das bandas dos anos 70, Led Zeppelin, Rolling Stones, enfim, eu sou eclético, sendo rock, uma música pop pro lado do rock, eu ouço tudo. Hoje uma banda assim que é uma banda que eu sempre ouço, que há muitos e muitos anos tudo que sai, que eu não tive a oportunidade de ver um show, e se um dia eles vierem tocar no Brasil, acho pouco provável, porque eles nem estão muito na ativa, é o Van Halen. Van Halen é a banda que eu mais gosto, a banda que eu conheço quase todas as músicas, que eu tenho CDs ao vivo, tudo mais, é a banda assim, a principal, a épica para mim. Mas assim, Queen é uma coisa muito marcante para mim também. Depois que o Freddie Mercury morreu, eu passei a ouvir muito Queen, fui descobrir discos da década de 70, assim, muito legais. Enfim, tocou alguma coisa que tem uma guitarra e uma bateria, eu tô ouvindo, cara. Legal, bacana. Bom saber dos seus gostos aí. Voltando um pouquinho sobre... Deixa eu só aqui, o Ressalgado fala o The Doors também, demais. Até porque, com a minha amizade com o Casa é muito identificado com o The Doors, me ensinou nesses 25, 30 anos a escutar muita coisa do The Doors, porque ele gosta muito. Então também passou a ser uma banda legal, uma banda que eu curto. Que bacana. Voltando um pouquinho aqui sobre a profissão aí de repórter, quem te inspirou para você começar nessa profissão? Você olhava assim e falou, pô, esse cara aqui eu me inspiro nele e vou seguir, assim, olhando muito para ele para seguir nessa profissão. Então, talvez eu não tive assim, uma inspiração inicial. A minha relação com o jornalismo esportivo, Diogo, ela começou muito pela minha... Assim, eu estou escrevendo um capítulo do livro de 100 anos da Lusa, que o Mauro Betting está aí coordenando, e ele pediu, escreve um capítulo, e até eu não terminei ainda de escrever, que ele falou, escreve à vontade, então eu resolvi soltar aqui no meu tempo livre e tô relembrando histórias minhas no campo. Qual livro? Vai ser o livro do centenário da Lusa, né? A Lusa vai lançar agora o livro do centenário. Tem mais gente que está escrevendo e tal, eu estou escrevendo um capítulo. O Mauro pediu, você pode escrever um capítulo? Eu falei, o que você quer? Ele falou, tudo que você lembrar, todas as suas relações com a portuguesa. E eu estou colocando isso nesse livro, né? Não vou dar um spoiler aqui, mas assim, o comecinho acho que não vai ter muito problema, que eu não vou me aprofundar tanto no livro como aqui. Meu pai sempre escutou muito rádio, né, meu pai? E a Rádio Bandeirantes, meu avô também. Meu avô é sócio 006 da Portuguesa. Ele deu na época que a Lusa comprou o Canindé do São Paulo, ele foi um dos sócios que mais... Ele não era sócio, não tinha ainda o Canindé, mas ele foi uma das pessoas que mais contribuiu financeiramente para a compra do Canindé. E aí ele ganhou esse título de sócio benemérito, cheio de nome lá, 006, que é uma coisa assim que a gente tem com muito orgulho na família. E meu avô gostava muito de ouvir rádio, coisas ligadas à portuguesa. Então ele ouvia, antes do Armando de Barros, tinha um outro comunicador que está me faltando, que acompanhava a Luz, está me fugindo o nome dele,
mas já eu lembro, enfim. E ele ouvia muitos programas dedicados à portuguesa. Já meu pai era mais eclético, embora torcesse para portuguesa, ele gostava muito da Rádio Bandeirantes. Então, de domingo, eu ouvia a Rádio Bandeirantes, assim, tipo, da hora que eu acordava, tipo 8, 9 da manhã, até o pós-jogo, 6 da tarde, 7 da noite. E não importava muito o jogo que ia ser transmitido. Meu pai gostava de ouvir o Fiore Giliotti, gostava de ouvir o Cantinho da Saudade, que era um programa que o Giliotti tinha antes do almoço, que era gravado durante a semana, contava histórias e tudo mais. E aí o que aconteceu? Eu via os repórteres acompanhando os jogos, tá? Falava, pô, que profissão maravilhosa, né, cara? Você vai acompanhar futebol, vai ganhar dinheiro com isso. Eu era molecão, tinha 10, 12 anos. E assim, o cara que mais fazia portuguesa na Bandeirantes nessa época era o saudoso Ligeirinho, o Eduardo Luiz, o Ligeirinho, com quem até eu vinha a dividir aí jornadas com ele e tudo mais. E eu falei, porra, essa é uma profissão legal, cara, que eu vou poder, assim, ir ver todos os jogos do meu time, fazer uma coisa legal. Então, isso foi, assim, um mote inicial para minha carreira. Aí eu vou responder sua pergunta agora. Eu não tive, assim, um cara no começo que eu me inspirei, ou que eu achava, mas alguns caras foram muito importantes na composição do que eu sou como repórter. O Ricardo Capriotti, sem dúvida alguma, porque é um cara sério, um cara de apuração, um cara que não faz, não solta coisas ao vento, o cara vai atrás. O Ercolim, que trabalhou, José Roberto Ercolim, que fazia dupla na Jovem Pan, antes do Quartarolo, com o Vanderlei Nogueira, também é um repórter que eu acompanhei muito de moleque e gostava muito. Quartarolo, muito também. Cheguei a trabalhar vários anos, mas um cara assim, sempre muito sério. Como perguntador, na época de rádio, Osmar Garrafa é um cara assim, que sim, sempre tinha boas perguntas. Eu me inspirava, procurava seguir o trabalho dele de perguntar, não dar muito... ser incisivo na pergunta, não deixar o assunto morrer quando a gente podia fazer isso. Hoje é tudo coletivo, você pode fazer só uma pergunta, se o cara não responder, passou sua vez e já foi embora. Então, assim, eu fui pegando o que eu gostava de vários. Como eu sempre fui um grande ouvinte de rádio, eu fui pegando um pouquinho de cada um. O Vanderlei Nogueira, eu admiro demais, mas ele é tão bom artisticamente que eu não consegui pegar muita coisa do lado artístico dele. Eu gostaria de conseguir fazer algo artisticamente como ele faz. Ele é muito, assim, ele foi, né? Hoje ele está mais uma função de apresentador, mas ele foi um repórter muito artisticamente fudido, sabe? O cara que criava em cima do nada o negócio. Eu não consegui para esse lado. Eu fui mais para o lado de informação, de apuração, de ser um repórter informativo. Então eu cito esses aí, posso estar esquecendo de um ou outro, mas são os caras que nortearam aí meu começo de carreira. Que bacana. E você assumidamente, né? Tava lendo, já vi várias declarações suas, você é assumidamente torcedor da Portuguesa, né? Não teria nem como ser diferente, né? Com a história da minha família lá. Não tem nem como. É verdade. E você acha que ainda existe alguma esperança da Lusa voltar, ter uma equipe competitiva? Como é que você vê essa situação, Eduardo? Deixa eu mandar aqui um abraço para o meu ex-companheiro de ESPN, Felipe Camargo, faz um trabalho fantástico. Grande Felipe Camargo. Gente boa demais. Vi que estava viajando. Felipe Camargo trabalhando na Trianon também, se eu não me engano. Felipão manja de Santos demais, cara. Tá com a gente. E o pessoal da SPFC Eternamente também, o Eduardo Mares, tive uma live com eles, tá aqui também com a gente. Então, Diogo, respondendo a sua pergunta, né, antes de falar um pouquinho se vai voltar, se não vai... Cara, a Portuguesa é muito difícil para mim e ao mesmo tempo muito fácil falar da Portuguesa. É uma coisa muito louca, né? Porque assim, é muito difícil que algumas coisas que eu sinto eu prefiro não expor, porque até podem me trazer problemas, tudo mais, o que aconteceu nesse período todo. Enfim, passou muita gente incompetente pela Portuguesa, muita gente incompetente mesmo. E o clube parou, né? A verdade é uma só, a Portuguesa parou no tempo. Ela, durante a minha infância, a minha juventude, ela era um time que ela tinha condições de estar na Série A dos campeonatos nacionais, até numa Série A mais reduzida, com 20 times, porque ela ainda, embora não fosse campeã, nada, ela ainda conseguia bater de frente com os principais clubes, né? Pô, eu vi uma vitória da Portuguesa no Maracanã contra o Flamengo, 3-2, vi várias vitórias, enfim, era um time que, chamado, dava trabalho. Os clubes evoluíram muito, principalmente com o advento de televisão, cotas, a diferença começou a ficar gigante. Os principais clubes. Então a Portuguesa saiu daquela possibilidade de bater de frente. E ela parou, além disso, ela podia ter continuado crescendo menos do que os outros, mas crescendo. Ela teve uma sequência de gestões em que ela parou no tempo. Não é que ela cresceu pouco, ela não cresceu, pelo contrário, ela regrediu. As pessoas não investiram em coisas que eram importantes no futebol. Infraestrutura básica mesmo.
um CT legal, embora a Portuguesa tenha um CT, mas legal, uma fisioterapia legal, tudo mais. Eu lembro quando o Candinho teve lá a última vez, naquele campeonato de 86, ele até conseguiu algumas coisas, naquele vice de 86, ele até conseguiu algumas coisas que foi tipo, viagem mais de 400 quilômetros, voo fretado. Ele foi implantando algumas coisas para ver se chegava, mas aí os times grandes foram desgarrando, a Portuguesa foi ficando e regredindo, e péssimas administrações, e os jogadores que revelavam não repercutiam na venda, o dinheiro sumia, tudo mais, a base que era excelente foi se desmanchando, enfim. Hoje, o estágio da Portuguesa, embora até admire a nova gestão do Castanheira, eu acho que o cara está fazendo um trabalho legal, o cara tem feito aí ações que tem recolocado a Portuguesa na mídia, principalmente na área do marketing, na área da comunicação, mas aí conseguiu manter um time, conseguiu contratar 2 jogadores em plena pandemia, tudo bem que não são nomes, é o Anselmo, que já jogou do Palmeiras, é o Diego Rosa, tem passagem para alguns clubes grandes, enfim, está com quase 90%, mesmo sem jogar mais de 2 meses, está com quase 90% dos seus jogadores com contratos renovados e tal. Me parece estar fazendo algo profissional, me parece ter boas intenções, mas a Portuguesa está muito atrás. Então, hoje, eu não consigo imaginar hoje mais a Portuguesa disputar a primeira divisão diante dessas grandes forças. Mas acho que a Portuguesa tem total condição, com uma sequência de trabalhos bem feitos, não sair da primeira divisão de São Paulo, disputar a primeira divisão de São Paulo, e até, quem sabe, ter condições de brigar por títulos do estadual, porque os times grandes já disputam estadual simultaneamente com Libertadores, com não sei o quê, então pode abrir uma brecha. E mais, no contexto nacional, eu acho que assim, uma boa posição pela história, por tudo para a Portuguesa, seria estar entre os 40 melhores, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, de vez em quando, dando uma de Avaí, de América de Minas, dá uma caidinha na Série A um ano, disputa lá 2 anos, depois não aguenta, volta, faz uma boa Série B. Eu acho que talvez isso seja uma realidade legal para a distância que a Portuguesa tem dos chamados principais clubes do Brasil. Então, se isso acontecer comigo ainda vivo, eu vou ficar bem contente, cara. Que bacana, é isso que a gente torce, né? A Lusa é um clube incrível e torce para que ela possa realmente aí não ficar mais nessa situação. Edu, me fala uma coisa, lógico, você já cobriu diversos campeonatos, né? Cobriu Copa das Confederações lá em 97, na Arábia Saudita, no México 99, Pan-Americano, Copa América, cobriu diversas Libertadores. Qual você mais gostou assim de cobrir, por quê? Então, até me perguntaram isso recentemente. É óbvio que assim, a grande cobertura que eu fiz a final foi a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Essa para mim foi porque que legal. Eu estava com o Brasil foi eliminado. Quantas Copas você já cobriu? Eu cobri 2. A da África do Sul e a do Brasil na sequência. Só que a do Brasil eu fiz o começo, a primeira partida com a Croácia na Arena do Corinthians, e depois eu fui com São Paulo para os Estados Unidos, voltei e fiz só a parte final, já os principais jogos da final, mas assim, não como repórter no estádio mesmo, e sim como fazendo do lado externo e tudo mais. A Copa de 2010, eu fiz a final no estádio, fiz a Espanha, a transmissão foi do Paulo Soares, Calçade de comentarista, eu e o Conrado Juliette nas reportagens. Nós fizemos a transmissão pela rádio ESPN, Eldorado na época, no estádio, 4 posições, tudo mais. Então essa final, para mim, é a grande final, grande evento que eu fiz, eu me preparei para aquela Copa, enfim. Mas assim, eu não posso deixar de citar como pelo local, pela cultura, pela forma com que você vive, a Copa das Confederações de 97, que foi na Arábia Saudita, e aí cabe uma explicação, as primeiras Copas das Confederações não eram obrigatoriamente nos locais onde seriam disputadas onde seria disputada a Copa do Mundo. Então essa foi na Arábia Saudita e a Copa do Mundo foi na França, em 98. Eu fiquei acho que 24 dias em Riad, e essa é uma competição que eu tenho muitas boas lembranças, porque é tudo diferente, né? Você vive numa cultura muçulmana, num país totalmente muçulmano, que até durante o torneio abriu mão de algumas coisas, tamanho o número de jornalistas estrangeiros lá, a gente teve um pouquinho mais de liberdade do que normalmente se tem, mas assim, tudo completamente diferente, tudo. Uma coisa assim, você parece que está vivendo em outro planeta. Nos primeiros dias, até você se acostumar, parece que está em outro planeta, né? Tudo muito diferente. Então essa é uma Copa que eu tenho, assim, um torneio que eu tenho boas recordações, excelentes recordações por essas... O Brasil acabou campeão também, que foi legal. Foi aquela Copa das Confederações que os jogadores cortaram os cabelos uns dos outros, todo mundo ficou careca.
tudo mais. Romário chegou lá, meio pistola, a pessoa se falava em Ronaldinho, 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 e ele falou, vou arrebentar, e arrebentou mesmo, foi chuteira de ouro, artilheiro, tudo mais. Enfim, essa Copa das Confederações de 97 é uma Copa que, assim, também me deu um prazer enorme por ter sido minha primeira grande competição internacional e porque, assim, eu vivi quase 25 dias num local que provavelmente nunca mais eu vou voltar e que pouca gente vai, enfim, que é na Arábia Saudita. Que bacana. Ô, Eduardo, quantas ACESP você tem? Eu vi que você tem 2011 e 2012. Teve mais alguma ou não? Não, a CESP, troféu, pensei que eram as carteirinhas. Carteirinhas que Não. Desde 88. Prêmio, troféu. Tenho dois. Troféu ACESP. Tenho 2 de melhor repórter de rádio, tenho um segundo e 2 terceiros. Tenho 5 premiações aí, já nessa fase final aí da minha entrada em rádio, né? Essas premiações vieram já na época da ESPN. Porque na Bandeirantes eu era o segundo repórter, o Quesada era o primeiro repórter durante boa parte da gestão do saudoso Carbone, ele era o primeiro repórter e eu o segundo. E o Carbone tinha um jeito de gerir que era diferente, assim, mesmo você sendo setorista, eu era o setorista do São Paulo, mas se chegasse em alguma final o São Paulo, provavelmente eu faria o adversário e o Quesada faria o São Paulo, que era uma forma dele gerir, que ele trouxe da Jovem Pan, enfim, eu até não concordava muito, mas também não discordava, porque o Quesada era meu amigo, eu sei que não era uma questão do Quesada, né? É meu amigo, não era? É meu amigo. Aí quando eu vou para a ESPN e eu me fixo como repórter da seleção, como repórter do São Paulo mesmo em tudo, nos jogos, nos treinos, nas principais coberturas, faço a Copa do Mundo, aí eu consigo buscar os prêmios que me faltavam, que são esses prêmios da CEP. Eu já tinha ganho um prêmio de melhor repórter antes do Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo, foi muito legal. Ganhei eu, Gustavo Villani, o Kaká foi eleito na época o melhor jogador, foi uma festa bem legal, mas assim, o prêmio da CESP, por ser minha associação, era um prêmio legal que me faltava. E assim, é legal que as 2 vezes que eu ganhei foi votação do público, não foi votação dos associados. Então, eu fico mais contente é que assim, eu não agradei os meus companheiros, eu agradei aqueles que ouviam, que gostavam, que acompanhavam o rádio num todo. Que bacana. Estou conversando aqui com o Eduardo Afonso, repórter hoje dos canais ESPN, mas que tem muita história boa aqui para contar. Vou mandar um abraço pessoal aqui pro Renatão, aí, do Folk Rock Oficial, está com a gente aqui também. Boa, isso, boa. Ele falou que hoje é aniversário do Conrado, inclusive, do Conrado Juliette. Hoje tem muito aniversário bom, ó, Conrado Juliette, quem mais eu vi que faz aniversário hoje, dos meus parceiros, vou lembrar mas eu lembrei uma coisa, eu lembrei o nome do programa de rádio que meu avô ouvia antes do Armando de Barros, que é pai do Alexandre de Barros, foi presidente da Portuguesa. Wilson Brasil. Wilson Brasil. Wilson Brasil é que fazia o programa, o Armando de Barros era funcionário dele, aí o Wilson Brasil faleceu e o Armando de Barros tomou conta da equipe que acompanhava a Portuguesa, enfim, aí a história é longa. Que bacana. Um abraço aqui também para o Daniel Sanqueta, o Anderson Adriano, o Ressalgado. Tem bastante gente aqui fazendo perguntas também. Deixa eu pegar uma pergunta aqui. O Flávio Cavalcante, para mim o Eduardo é um dos melhores setoristas da imprensa brasileira, também acho. Ô Eduardo, fala para a gente como é que é a sua rotina de repórter, né? Antes da pandemia e após a pandemia. Como é que é a sua rotina? Conta um pouquinho para a gente aí, para o pessoal até que não sabe, né, como é que é essa profissão de jornalista, de setorista. Conta um pouquinho para a gente como é que é a tua rotina de trabalho. Então, Diogo, depois que eu fui para a TV, que a rádio ESPN acabou, que foi efetivado como repórter da TV, a minha rotina mudou bastante até do que era para a rádio. Então, eu vou trazer mais esses últimos anos de TV, né? Basicamente, a minha rotina está baseada no que o São Paulo publica de trabalho, né? Então, assim, saiu a escala lá dos treinos do São Paulo, eu vou trabalhar muito provavelmente nesses horários dos treinos do São Paulo. E o que eu faço? Como eu moro muito perto aqui do CT da Barra Funda, e lá tem estacionamento, eu optei, com a anuência da direção da ESPN, e não sair com a equipe da TV. Eu não vou para a TV antes do treino, eu saio da minha casa, vou direto para o CT. O que eu faço é ir depois para a TV, para fechar um VT. Às vezes está muito corrido, às vezes o treino acaba muito tarde, e dá para você fazer o fechamento lá mesmo no CT, no carro da TV mesmo, você decupa ali rapidinho a coletiva, monta o texto, grava na câmera, mas se der para você ir para a TV e gravar e decupar tudo lá, a qualidade fica bem melhor. Fica melhor. O VT você consegue acrescentar algumas coisas ao VT e conversar com o editor do seu VT, como você quer, como você não quer. Depende muito. Então essa é a minha rotina. Eu vou para São Paulo, faço treino, tem tido muito, nos últimos 2 anos principalmente, muitos treinos fechados. Então a ESPN optou por você ficar na porta do CT dando informações.
Às vezes a gente consegue marcar entrevistas para pós-treino, então você vê os primeiros 15 minutos do treino, dá uma entrada, fica na porta dando mais uma ou duas entradas no decorrer do treino, e depois volta para o CT para poder fazer aquela entrevista exclusiva, ou gravada, ou ao vivo, tudo mais. Obviamente, por cobrir o São Paulo há tanto tempo, e na ESPN cobrir o São Paulo, o meu foco de pesquisa, de observar notícias, acompanhar colegas aí de sites, de outras emissoras, é o São Paulo. Estou sempre procurando tudo que estão falando de São Paulo para eu saber se eu estou muito por fora, se eu estou pouco por fora, se eu estou acompanhando, se eu estou bem posicionado na grande área ou se eu estou mal posicionado. Então eu acompanho muito e procuro acompanhar também muito o futebol. Eu gosto muito de ver futebol nas minhas horas vagas, né? Eu não sou um cara muito fanático por futebol internacional, embora reconheça que gosto muito da Premier League, que a ESPN passa, e agora estava babando nos jogos da Bundesliga, porque a gente estava tanto tempo sem futebol que eu acabei vendo tudo no final de semana. Mas eu, assim, sou muito alternativo. Então, por exemplo, tem aqui os meus pay-per-views assinados, e às vezes eu vejo lá jogos da Série B, para mim são legais, jogos menos importantes da Série A, ou então até quando passa a Série C, Série D, nos estaduais, assim, jogos menos concorridos, se estiver passando, assim, às vezes um Palmeiras e alguém, um Corinthians e alguém, e estiver passando ali um 15 de Piracicaba, o 15 nem está na primeira divisão, mas sei lá, eu vou ver o jogo alternativo, eu gosto de ver esse lado mais alternativo, me atrai mais, me prende mais. E agora, na pandemia, tudo isso mudou, né? Porque você imagina, cara, eu nunca nesses 33 anos de carreira fiquei tanto tempo afastado do futebol. Eu estou afastado há 60, hoje é o 66º dia. Eu, no máximo, fico 30 dias quando eu saio de férias, né? Saio de férias, no máximo é 30 dias, eu fico 30 dias. Agora eu já dobrei e já estou indo para frente. Aqui o Marquinhos, deixa eu dar um abraço aqui pro Marquinhos, lá do São Paulo. Boa, Marquinhos, que bom te ver por aqui. Grande abraço para ele. Grande abraço. Cobri muito o Marquinhos como jogador, cara. Muitas entrevistas com ele. Aí, Diogo, o que aconteceu aqui nesse período? A ESPN, assim que o São Paulo jogou aquele clássico com o Santos, que foi num sábado, foi um dia depois do meu aniversário, dia 15 de março. A gente já não pôde trabalhar no estádio aquele dia, só a Sport TV que conseguiu colocar equipes porque era detentora dos direitos, já em consequência da pandemia, né? Então, aquele dia eu fiquei do lado de fora do Morumbi, tinha um cara que tinha uma televisão lá instalada numa barraquinha, eu fiquei vendo o jogo ali, dando flash para mostrar que não tinha ninguém do lado de fora, tinha pouca gente, tinha uns vendedores ambulantes que não estavam vendendo nada, então eu fiquei durante o jogo dando uns flashes. E aí no dia 16 de março, que foi o domingo, eu estava de folga, e começou a pandemia mesmo para valer. E aí os times já suspenderam os campeonatos, tudo mais, e eu fiquei em casa. Naquela primeira semana, eu ainda fui à ESPN um dia, que foi no dia 18, gravar o Bola da Vez com o Alexandre Pássaro. Foi a última vez que eu fui na TV. De 18 de março para frente, eu estou em casa. Aí a TV fechou o prédio, e o prédio da ESPN não abre antes do dia 15 de junho, por enquanto, essa é a data prevista inicialmente. E aí o que aconteceu? A gente precisava dar um jeito de colocar a TV no ar, né? O pessoal começou a quebrar a cabeça lá no final de semana, como é que todo mundo em casa, a TV vai sair do ar, como é que vai fazer? E aí criaram alguns sistemas que foram sendo aperfeiçoados no decorrer da pandemia, e remotamente a pessoa da TI entrou aqui no meu notebook e instalou esses sistemas. E a TV mandou um funcionário aqui trazer um ponto de internet, eu tinha internet, mas a minha internet era para um consumo de casa, né? Não é para um consumo que gasta tanto como uma entrada ao vivo na TV. Então eles instalaram um ponto de internet aqui, trouxeram uma mala com iluminação, ponto de luz, tudo mais. Enfim, eu consegui criar aqui na minha sala te deram uma estrutura bem legal aí. Um mini estúdio, como todos os repórteres conseguiram, né? E a gente tá entrando por aí, cara. Tá entrando assim, eu não tô participando, por exemplo, ontem, essa semana, o Edu de Menezes entrou de férias, eu tô fazendo Palmeiras e São Paulo. Eu consegui notícia na segunda-feira, então tive um boletim na segunda dos dois. Ontem tinha nada do Palmeiras, nada do São Paulo, e começou uma horinha de programa. Acabei não entrando, hoje também não entrei, mas consegui agendar umas entrevistas que eu vou fazer amanhã por Skype, e que vão repercutir em matérias na TV. Então o trabalho é esse, cara. Mas por incrível que pareça, o home office, no meu caso, tem sido muito mais trabalhoso em relação a horas à disposição da TV do que nos treinos, cara. Porque nos treinos acabou o treino, eu montei minha matéria, eu até fico ligado aí nos jornalistas, deixo ativado aí o Twitter para se acontecer alguma coisa no São Paulo eu ficar sabendo, mas não é assim um acompanhamento. Aqui em casa eu me sinto meio na obrigação de estar toda hora na internet acompanhando o que está acontecendo no São Paulo. Então eu acabo assim, da hora que eu acordo até esse horário... Não desliga, né, Edu?
não desliga, cara. Você fica 12 horas, por mais que esteja em casa, você para pra almoçar e tal, mas você tá sempre com o celular. Você não Pô, desliga, será é que surgiu verdade. alguma coisa? Hoje mesmo surgiu uma notícia na Fox de que o Daniel Alves podia deixar o São Paulo, cara. Imagina, eu tava em casa vendo o programa, saiu um negócio desse, cara. Aí liguei pra Deus e o mundo. Fui, pá, Já foi apurar. liguei pra um. Foi apurar, cara, porque assim, se tiver mesmo, eu tenho que estar. E depois apurei, Tem não nada, é tem verdade. nada. Enfim, não tem nada. E com as pessoas, pelo menos com as quais eu falei, que são de confiança minha lá no direito, eu falo, viagem, não tem nada, tudo mais. Mas enfim, deu trabalho, cara. As 3 últimas. Teve a live de São Paulo, logo depois dessa notícia, e até agora há pouco eu estava trabalhando, cara, apurando, conversando. Caramba. Porque o trabalho não é só você tá no ar, não é só um treino. Às vezes você perde meia hora conversando com uma pessoa, a pessoa não Tem responde todo um rápido. trabalho de bastidor, né? Tem todo um trabalho. A pessoa está ocupada lá do outro lado. Você não fala com um dirigente do São Paulo, você não liga para ele e fala, ó, me atende aí. Você manda um recado no WhatsApp, espera o cara te responder. Aí você questiona, às vezes o cara está num momento também com a família dele, demora 5, 10 minutos para responder e as coisas vão caminhando, cara. Assim que tem caminhado. Então tem sido isso, cara. Mas assim, não vejo, Diogo, a hora de que isso tudo acabe. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu não quero nem entrar no mérito aí do problema, que é enorme, gigantesco. Até seria egoísmo da minha parte querer que se resolvesse isso pelo simples fato de eu sair de casa e fazer um treino, um jogo, mas particularmente eu não vejo a hora de voltar a exercer minha função, porque assim, se tem uma coisa legal na minha carreira, é que eu faço o que eu quis sempre fazer. Eu não trabalho numa coisa que eu não gosto, que eu me formei porque era a melhor chance de ganhar dinheiro, a melhor chance que meu pai queria. Eu trabalho exatamente naquilo que eu sempre sonhei em trabalhar. Então é uma coisa que assim, quando eu não faço, me faz falta, entendeu? Entendi. Que bacana. Ó, o Ramalho, o volante que jogou no São Paulo, inclusive entrou aí Opa! na nossa live. Grande Ramalho. Entrevistei muito o Ramalho quando passou lá pelo Morumbi, cara. Abração pra ele. Aliás, Ô, Edu, me fala. eu vi um tape esses dias aí da Sport TV que ele estava jogando contra o São Paulo. Não vou lembrar qual Contra o foi, São mas Paulo? contra o São Paulo. Não sei se era pelo Ah, Vitória, não sei por qual time que ele jogou depois, que ele estava jogando contra o São Paulo. que bacana. Tô conversando aqui com o Eduardo Afonso, repórter dos canais ESPN hoje. Ô, Edu, a gente tem um pouquinho aí de mais de 15 minutos para essa live. Me conta uma coisa, qual que é a diferença que você sentiu aí da reportagem de rádio e reportagem TV? Você sentiu muita diferença ou não? Foi tranquilo para você? Na transição, porque teve o último ano da rádio, a gente começou a fazer algumas coisas para a TV já. Mas na transição, a principal diferença foi a linguagem. Na rádio você tem que detalhar tudo, porque a pessoa não está vendo. Então você tem que detalhar muito, né? Muito. E dar muita informação. E na TV me custou muito a entender que a imagem fala muito. Eu não preciso falar tanto, a imagem fala muito. E que talvez ao invés de dar 1000 informações, é melhor eu dar uma bem trabalhada, 2, do que dar 10. Porque algumas são irrelevantes, algumas podem ser só o pé da matéria, mas como eu vinha com uma escola de muitos anos de rádio, onde sempre informação, 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 quando eu vou para a TV, para confeccionar os VTs, eu queria colocar tudo no VT, ficavam uns VTs gigantescos, tinha que cortar. Tive muita dificuldade na linguagem, de falar rápido, de ter aquele final de frase de radialista, esticando a última sílaba, tal, que nada mais é do que uma muletinha para você imaginar o que você vai falar na sequência e mudar minha linguagem. Essa para mim foi a maior dificuldade. Eu tive muito apoio dos meus câmeras e da minha equipe técnica. Eles falavam, Edu, tá muito rádio, grava de novo. Os caras tiveram muita paciência no começo. Tive muito apoio do André Plihal, que é um puta de um repórter de TV, fantástico, e que ali, quando o bicho pegou, me chamou, me abraçou, falou, eu vou ficar com você aqui até você fazer um VT decente. Plihal é monstro, gente boa. Não, ele chegou a escrever VTs para mim, cara, eu só ia gravar. Ele chegou a escrever. Ele perdia Legal. horas do trampo dele do meu lado. O que aconteceu no São Paulo? Eu passava, a gente decupava as imagens juntos e ele escrevia. Então, cara, são coisas que são agradecimentos assim que eu vou ter a minha vida toda. Hoje, a TV, vou colocar, não vou falar TV num todo, mas é quase num todo. Mas a ESPN, ela tem um trabalho, por ela ter quase nenhuma competição nacional, e a gente vai fazer os jogos aqui dos campeonatos regionais e nacionais, ela tem um trabalho que é muito parecido com o de rádio, Diogo, que é o antes e o depois. Ela só não tem a transmissão. Mas é muito factual, muito hard news, muita notícia, chegada de time, escalação, que foi tudo que eu fiz a minha vida toda no rádio, entendeu? Então, e a Fox faz isso, a Sport TV faz, e enfim, as TVs fazem isso. Talvez a Globo, pela programação, fique mais concentrada mesmo no jogo, mas as outras todas fazem. Então, esse trabalho que hoje é muito parecido com o rádio que eu fiz lá atrás, ele não é que me traz facilidades, mas me traz menos obstáculos para
para poder, porque assim, o ao vivo, para mim, o rádio me trouxe uma cancha de falar ao vivo muito grande. Eu não me apavoro, dificilmente me apavoro. Se eu erro, eu saio. Eu não travo, entendeu? Eu não travo se eu errar, Então eu trago isso do rádio. O rádio me trouxe esse poder de improvisação, de captar a notícia e tentar passar ela rapidamente e tudo mais. Então eu acho que assim, essa diferença, pelo contrário, se fosse talvez a TV mais de 10, 15 anos, muitos VTs elaborados e tudo mais, talvez eu nem tivesse trabalho, eu não tivesse nem competência para trabalhar na TV. Como a TV hoje lembra em determinados momentos, nos ao vivo, o rádio de antigamente, isso me ajudou bastante. Que legal. Ô, Edu, você tem alguma história engraçada em coletiva que aconteceu com você? Putz, tem uma várias, vez... mas você se lembra de alguma aí? Vou lembrar, lembro uma que o Quesada sempre me enche o saco com essa história, cara. A gente tava fazendo um Vasco em São Paulo, em São Januário, eu e ele, olha que época de rádio, cara, viajavam 2 repórteres pro Rio para fazer jogo. E aí, quando o vestiário, faz um tempo que eu não vou em São Januário, mas o vestiário, acho que ainda a saída dos 2 times juntos ali, vestiário atrás de um dos gols, né? E aí, intervalo de jogo, tá saindo os jogadores, eu fui lá e entrevistei o Bordon. Bordon, como tá o jogo? Sei nem que eu perguntei pra ele, como é que tá o jogo? Aí, qualquer merda e tal. E ele respondeu. Aí, olha o Flavinho aí, ó. O Flavinho entrou na live agora lá da eu vou contar a história minha do Flavinho na final do Brasileiro lá, que a gente quase bateu nos caras lá no aeroporto de Porto Alegre depois do jogo, cara. Pô, Flavinho, eu vou falar pra você, cara. A gente vai fazer o Jorge Nicola me avisou hoje que a gente vai fazer aí uma live, eu, ele e o Nicola, só sobre a Portuguesa, cara. Pô, aí Flavinho, sim. Que prazer em tê-lo aqui, cara. Que prazer. Que legal, que bacana. E aí, cara... Depois do Flávio Gomes, também quero o Flavinho aqui na minha live para contar um pouquinho da história dele, hein? Fica o convite feito aí. Ele andou publicando aí uns caderninhos, que eu já conhecia esse caderno, mas andou publicando agora. Deu uma saudade da Portuguesa que eu amei, cara, que eu aprendi a amar, cara, os caderninhos dele com as escalações, com os jogadores. Pô, ao mesmo tempo que é lindo saber que o cara tem esse material, dá uma melancolia em saber que nosso time já foi gigante, cara, ao ver as publicações. Então, Diogo, aí eu entrevistei o Bordon. O Flavinho aí me fala. Entrevistei o Bordon, e como os 2 times saíram, a gente entrevistava todo mundo, todo time. Daqui a pouco eu escuto o Quesada. Tá aqui o Bordon falando. Quer dizer, eu entrevistei o Bordon, o Quesada entrevistou o Bordon de novo, né? E aí, cara, enquanto ele entrevistava o Bordon, eu fui pra trás, peguei um jogador do Vasco, aí eu vi um cara falando ali, já no finalzinho, meti o microfone. Era o Bordon de novo, cara. Nós entrevistamos 3 vezes o Bordon saindo de campo, cara. Olha que merda isso aí. A história com o Flavinho é boa, vou contar essa história com o Flavinho. A gente, na final do Campeonato Brasileiro, além dos torcedores que foram para Porto Alegre de ônibus, uma galera se reuniu ali e acabou alugando um avião, cara. A gente alugou um avião. Uma pessoa, não sei nem quem era o responsável, cada um deu uma grana, a gente foi num voo fretado para Porto Alegre, né, cara? E aí aconteceu aquilo lá, tudo mais, Portuguesa e Grêmio, o Grêmio faz aquele gol lá no Ailton, ganha o título, tudo mais. Quando a gente volta para o aeroporto, já à noite do domingo, para pegar o voo, o avião estava abastecendo e um cara do aeroporto, que trabalha no aeroporto, não vou saber o nome da empresa na época, sei lá, enfim, não importa. O cara vira assim, pro avião, só torcedor da Lusa, tira assim, o uniforme dele, a camisa do Grêmio, assim, e fica mostrando e provocando. Cara, a porta não tinha fechado ainda, 200 caras saíram do avião. Você é louco? Não tinha ainda... Essas plataformas que levam pro... Era escadona mesmo, ou pelo menos se tinha, não era o nosso voo. Todo mundo desceu, a correria na pista do aeroporto Salgado Filho, atrás do cara. Caramba, essa foi uma história louca também, cara. De trabalho jornalístico, cara, deixa eu ver se eu lembro de alguma loucura aí que aconteceu. Eu lembro, assim, de alguns fatos que são muito marcantes. A final que eu fiz o primeiro jogo Luz e Grêmio, eu não estava escalado e acabei sendo escalado no dia do jogo para fazer o Grêmio. Foi bem difícil, cara, porque, pô, naquele dia eu tava torcendo descaradamente, não no microfone, mas dentro do gramado ali eu tava torcendo pra Lusa, cara. Eu fiz 2 jogos também que são bem marcantes, cara. A vitória do Santo André na Copa do Brasil, lá no Maracanã, 2-0. Tava preparada uma festa louca para comemoração, e o Santo André foi lá e quebrou tudo mais. Teve a vitória o Santo André foi contra o Flamengo, na verdade. O Paulista foi contra o Fluminense. O São Caetano, o Santo André contra o Flamengo. Tinha até o show da Ivete Sangalo já contratado. E aí eu lembro que os jogadores do Santo André subiram, cara. Assim, aí quando viram aquele palco montado atrás, assim, que porra é essa, né? O Sérgio Soares perguntou.
Aí eu falei assim, cara, isso vai ter um show da Ivete Sangalo para comemorar o título. Ele falou, os caras já ganharam, então. Beleza, foi lá embaixo, contou para os jogadores. Enfim, cara, foi uma história legal. Teve um jogo do Que São bacana. Caetano com o Fluminense, acho que uma semifinal de brasileiro. Também, cara, eu cheguei no Rio, jornais, o Jornal dos Esportes, o Extra, o Globo, tipo, Fluminense na final, nem considerava a possibilidade de São Caetano tirar o Fluminense no Maracanã lotado, cara. E aí o Ademar fez um golaço do meio de campo, uma falta aos 35 do segundo tempo, cara. Puta de um golaço, cara. Lá foi o São Caetano pra final. Essa também foi uma história legal do pós-jogo, tudo mais. A emoção dos caras. Teve a morte do Serginho no Morumbi, cara. Foi um dia muito Vários triste. eventos marcantes, né? Muito triste. Enfim, poderia ficar aqui uma outra live ir lembrando de eventos que eu fiz, mas algumas aqui eu lembrei agora rapidamente. Que legal. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. A gente tem um pouquinho mais aí de 5 minutos. Deixa eu te perguntar. Papum, qual o seu top 5 de jogador que você viu jogar? Dos melhores jogadores, assim? Tá, justamente, se tivesse me perguntado do futebol, eu ia pontuar os que eu vi jogar. Isso. Zico, Romário, vou falar só brasileiros, tá? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Rogério Ceni. Caramba, só fera, só fera. E Edu, se você fosse o Tite hoje, né? A Copa do Mundo começa amanhã. Qual seria a sua escalação titular da seleção brasileira? Essa pergunta é dura, hein? Manteria o Alisson no gol. Minha dupla de zaga seria o Marquinhos. Talvez o Thiago Silva ainda. Eu gosto do Thiago Silva, apesar de tudo que ele ficou marcado, mas talvez esteja meio velho para a seleção, mas vou colocar o Thiago Silva. Meu ataque teria o Everton Cebolinha com toda certeza. Teria o Neymar e teria o Firmino. Isso. Boa. Meu meio de campo, cara, aí que é complicado, cara, meu meio de campo. Eu gosto do Felipe Coutinho, mas ele tá numa fase ruim, cara, uma fase de baixa, né? Mas não sei se tem outro não, viu, Edu? Então, gosto do Felipe Coutinho, hoje cara. ali na posição dele. Talvez eu fosse de Felipe Coutinho. Primeiro volante. Porra, Diogo, você me pegou, cara. Primeiro volante. Casimiro? Quem que colocar ali? Gosto também, mas acho que como segundo. Mas vamos pensar numa seleção forte, ofensiva. Casemiro, primeiro volantão saindo, amassando os caras. Boa. Felipe Coutinho, na lateral direita o Daniel Alves. Não colocaria ele no meio. Daniel Alves, falta um meia. E um lateral esquerdo. Vai, vamos lá. Eu ainda confiaria no Marcelo. Ainda esse cara muito acima da média. E falta um meio campista. Quem que podia completar essa seleção? Será que eu faria uma loucura? Traria o Neymar aqui pro meio campo, assim, Casemiro, Neymar e Felipe Coutinho? Sem responsa nenhuma, né? Não, sem responsa nenhuma. Quem vai marcar? Ninguém. Foda-se, não precisa marcar. E colocaria mais alguém no ataque. Everton, Firmino. Cara, loucura. Everton, Firmino e Gabigol, cara. Que tá me metendo gol de tudo quanto é jeito, cara. Eu não sou nem muito fã do Gabigol, cara. Sério, eu nunca fui muito fã dele. Mas, cara, essas 2 últimas temporadas, cara, não tem como não falar que o Gabigol é um cara acima da média pra meter gol. Ele mete gol mesmo, cara. Não tem jeito. Essa seria uma seleção, eu não tive muito tempo de pensar, mas seria essa seleção aí que certamente se não ganhasse de 3-4-0, perderia de 5 ou 6, porque nunca será a seleção do Tite. Jamais seria a seleção do Tite. Boa, que legal, Edu. Obrigado pelo bate-papo aqui. Passou muito rápido, teria milhões de perguntas a mais para fazer, mas tem 1 horinha aqui a nossa live. Queria te agradecer, sei que tua agenda é corrida, você deve estar cansado aí, precisa descansar também. Cara, grande abraço para você, obrigado pela tua humildade, obrigado por atender a gente aqui, tá bom? Valeu. Diogo, foi um prazer. Quem está com esse dia de agenda sempre gosta de fazer lives, contar histórias, falar de futebol. E essa é uma novo meio de comunicação. Então, prazer é meu. Obrigado você pelo convite e agradeço a todo mundo que participou aqui. Eu que agradeço. Obrigado a todos que participaram aqui. Falei com o Eduardo Afonso, repórter hoje dos canais ESPN. Muita boa história para contar aí, boas histórias. Vai ficar gravado aqui no IGTV. No meu canal no YouTube eu vou subir também. Edu, bate pronto. Tem alguma contratação para São Paulo ou não? Acho que sem grana não vai rolar nada nessa volta de pandemia, não. Acho mais para o final do ano, talvez.
Maravilha, mas então. não duvidaria que o Miranda ainda um dia encerrará a sua incrível história como zagueiro no São Paulo. O Miranda? O Miranda, acho que vai encerrar. De algum jeito ou não, ele vai encerrar no São Paulo. Maravilha. Edu, obrigado, querido. Boa noite para você aí. Sucesso. Sempre te acompanho lá na ESPN. Sucesso para você aí. Valeu, Diego. Se cuida. Um abraço a todos. Se cuidem, se protejam. Você também. Obrigado, querido. Abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.